Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O Governo decidiu sublinhar como desafio estratégico para os próximos 4 anos a transição digital da economia portuguesa. E enquanto objetivo fundamental do país e da economia nacional, o PSD não pode, obviamente, deixar de saudar. Esperaríamos, contudo, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, que do programa de Governo resultasse uma estratégia clara, resultassem respostas concretas e colocassem ao país um caminho determinado sobre como a economia portuguesa pode enfrentar os desafios que se nos colocam pela economia digital. Mas, pelo contrário, Sr. Ministro, lendo o programa de Governo, ficamos com um conjunto de perplexidades, com algumas dúvidas e com uma série de incertezas. A primeira perplexidade, Sr. Ministro, resulta logo da orgânica do Governo. É que, se efetivamente a transição para a economia digital fosse efetivamente um grande objetivo deste Governo, certamente que as pastas nesta matéria não estariam divididas por tantos membros do Governo. E, portanto, Sr. Ministro, das duas uma, ou o Sr. Ministro da Economia, enquanto Ministro de Estado, acumulará as funções dos seus colegas do Governo nesta matéria, ou então a transição digital será mais ou menos um filme já visto, infelizmente, e acabará certamente com os senhores a distribuírem uns tablets e uns computadores nas escolas próximo do próximo período eleitoral. Senhor Presidente, Senhora Primeiro-Ministro, a segunda perplexidade resulta da esquizofrenia que significa o anúncio com pompa e circunstância nesta Câmara de que a transição digital é um grande desafio para a economia nacional, ao mesmo tempo que milhares e milhares de portugueses esperam nas filas das repartições públicas para renovar o cartão de cidadão e a carta de condução. Senhor Ministro, como pode um Governo pedir um esforço de modernização às milhares de micro, pequenas e médias empresas, que são o pulmão da nossa economia, não obstante a asfixia fiscal de que não há memória em Portugal, quando no nosso Governo funciona ainda a ditadura do carimbo, a ditadura do requerimento e a ditadura do papel de 25 linhas? Como pode este Governo, Sr. Ministro, considerar que os portugueses ainda acreditam que os senhores serão capazes de liderar a transição digital, quando o anterior Governo, liderado de resto por este Primeiro-Ministro, foi o Governo que mais depauperou os serviços públicos, que de forma a uma degradação dos serviços de saúde, de educação e de transportes que não há memória em Portugal? Senhor Ministro da Economia e da Transição Digital, a terceira perplexidade é terminada pelo facto de ter sido anunciado recentemente o processo de consulta pública para a atribuição das faixas de espectro 5G e ainda não conhecermos em Portugal os resultados do relatório que a União Europeia ordenou que Portugal fizesse para efeitos de determinação das consequências da implementação da rede 5G. E por isso a minha pergunta é clara, Sr. Ministro. Vai o Governo divulgar essas conclusões? Ou vai o Governo preparar-se para implementar as redes 5G sem dizer ao país, fazer nas costas dos portugueses, dos operadores e dos empresários a implementação de tão importante infraestrutura? Sr. Presidente, para terminar, o que este Governo nos parece propor é que, depois de um Governo liderado também por este Primeiro-Ministro, um Governo que foi o campeão dos anúncios, um Governo que foi o campeão da depauperação dos serviços públicos, um Governo que foi o campeão do lançamento das primeiras pedras, Sr. Primeiro-Ministro, parece que agora se segue um Governo que é de continuidade, segundo o Primeiro-Ministro, e já o percebemos, que se prepara para ser o campeão das promessas digitais. Muito obrigado.